Se você conhece o Corbucci Eats, sabe como não é fácil comer uma quantidade gigante de comida sem passar mal. É só ver a cara dele enquanto ele come para imaginar o quanto que ele tá sofrendo. Dá pra até ver as veias da cabeça saltando de quanto que ele tá morrendo por dentro. E no vídeo de hoje, vamos ver como você também pode sofrer comendo uma quantidade absurda de comida enquanto viaja pelo Japão, comendo gyoza, macarrão, panqueque e até ramen. O primeiro da lista é o gyoza. Você pode pagar 9.600 ienes para comer um negócio que é maior do que a mesa e com certeza não vai ficar bem no seu estômago. O desafio do Monster Gyoza em Tóquio envolve um bolinho maior que o Renato Cariani, recheado de carne de porco moída e repolho, com um limite de 60 minutos para conseguir devorá-lo. E como prêmio, se você conseguir terminar nos 60 minutos, vai ter o seu dinheiro de volta. E sim, é só isso! Para conseguir participar desse desafio, você precisa encomendar essa belezinha com 2 dias de antecedência para que ele possa ser preparado especialmente para você. Quando esse negócio chega na sua mesa e você começa a cortar e comer uns pedaços, vai perceber que é difícil saber o que dá mais trabalho para engolir dessa monstruosidade: a massa grossa de farinha de trigo ou a quantidade imensa de carne de porco que tem dentro. O limite de tempo de 60 minutos é uma piada, até porque nem se você tivesse um limite de 5 horas você ia conseguir terminar esse negócio. Pior de tudo é que quanto mais você come, mais enjoa do tempero da carne. E você pode sim até comer um arrozinho ali para tentar limpar o gosto da boca, mas isso só vai deixar mais difícil de colocar tudo para dentro. É como apagar ali o fogo com gasolina. Tá pegando fogo, bicho! Se você conseguir chegar pelo menos na metade de tudo, você já é um herói, mas provavelmente vai ficar chorando de dor de estômago e provavelmente repensando todas as escolhas da sua vida. Pra você ter uma ideia, uma das únicas pessoas que terminou esse desafio foi a Kinoshita Yuka, que é uma das maiores comedoras profissionais do Japão. Terminar isso é inacreditavelmente difícil. Sabe o que é pior? Existe uma multa de 30.000 ienes caso sua barriga não aguente e você vomite na mesa. Isso significa que além da vergonha pública, você ainda vai sair do lugar mais pobre. Então saiba que se você for tentar essa maluquice, provavelmente vai sair com estresse pós-traumático e provavelmente vai passar um bom tempo sem conseguir olhar por um gyoza normal na sua vida. O próximo desafio é o Wanko-soba. Esse é o desafio mais conhecido do Japão e é de um restaurante que fica em Morioka. Pra quem não sabe, soba é um dos pratos mais tradicionais e queridos da culinária japonesa. Trata-se de um macarrão feito a partir de trigo, super fino e leve, conhecido por ter uma fama de ser mais saudável que os outros tipos de macarrão japonês, como o ramen e o udon. O Wanko-soba significa literalmente macarrão em tigela pequenininha, e nesse desafio, o macarrão é servido em pequenas quantidades, quase só 6 ou 7 macarrõezinhos, para que você coma como um shot de bebida. Não dá nem para mastigar, o negócio é só engolir. Também não dá para parar. Depois que o desafio começa, assim que você termina uma tigela, os atendentes ficam do seu lado trazendo mais e mais tigelinhas imediatamente, enchendo a sua sem parar. Até para parar de comer não tem pausa. Você só consegue parar se você comer sua última tigela e fechar com uma tampa bem rápido, porque se você não fizer isso, o atendente vai continuar te servindo soba mais e mais, mesmo você não aguentando. Uma pessoa normal consegue comer numa boa de 30 a 50 tigelas, mas dizem que um homem de verdade consegue comer pelo menos 100 tigelinhas. E quanto a galera que é comedora profissional, consegue comer de 400 a 500 tigelas. Atualmente, o recorde absoluto está em impressionantes 570 tigelas, que foi conquistado por uma moradora normal da cidade de Morioka e que nem é uma comedora profissional. E ainda tem uma coisa legal. Quando você termina o desafio, se você conseguir chegar nas 100 tigelas, você ganha um certificado dizendo quantas tigelas conseguiu comer, como se fosse uma medalha ali feita de madeira. Esse também não é um desafio fácil, mas é bem mais plausível do que o Monster Gyoza, já que as tigelas são pequenininhas. Mas não se engane, engolir macarrão sem parar por tanto tempo pode ser uma experiência tão sufocante, tão dolorosa, e no fim você vai sair com a sensação de que nunca mais vai querer ver soba na sua vida. O próximo desafio envolve um okonomiyaki gigante. Okonomiyaki é um prato tradicional japonês que pode ser descrito como uma espécie de panqueca salgada ou um omelete recheado. O nome vem da combinação de okonomi, que significa ao gosto, ou como você gosta, e yaki, que significa grelhado. Ou seja, é literalmente um prato grelhado do jeito que você gosta. Neles, você pode escolher o que você quer. E tem diversos ingredientes, como carne de porco, frutos do mar, queijo, kimchi e até macarrão, dependendo da região ou do gosto pessoal. O desafio do okonomiyaki gigante não é absolutamente nada fácil, e assim como o Monster Gyoza, até os comedores profissionais passam mal.
Essa versão gigante pode até ter 1 metro de diâmetro e pesar vários quilos. E pro bem ou por mal, essa versão de gigante é idêntica à porção normal, cheio de massa, repolho, carne, frutos do mar, molho especial, muita maionese, pronto para destruir qualquer estômago. Assim como o Monster Gyoza, o objetivo é terminar de comer em 30 a 60 minutos, dependendo do lugar, e quem consegue vencer o desafio normalmente recebe o prato de graça e também é só isso. O mais difícil de completar o desafio é a textura e o sabor intenso do okonomiyaki, que enjoa fácil e não tem para onde correr. Se você quiser terminar, vai ter que lutar contra a vontade de vomitar. No caso dos comedores profissionais, eles recomendam começar pelas partes mais externas do okonomiyaki, que costumam ser um pouco mais crocantes e firmes, e deixar o centro, que é mais úmido, pesado e enjoativo, pro final. Mas vamos falar a verdade, isso não vai fazer diferença nenhuma para você. Vomitar vai ser a única coisa que você vai conseguir fazer se tentar levar esse desafio a sério. Agora vamos falar do ramen. Me diz aí, você já parou para pensar se existe uma porção tão grande de ramen que você poderia potencialmente morrer de overdose? É meio que ela existe. Em um restaurante em Akihabara, no bairro de Tóquio, há uma loja de ramen chamada Yarou Ramen, servindo uma porção absurda conhecida apenas como Mega Buta Yarou Ramen, que literalmente se traduz para Mega Ramen de porco. E o negócio é mega mesmo, uma montanha ridícula de ingredientes do tipo que poderia alimentar uma família de 4 pessoas tranquilamente, com uma tigela transbordando de mais e mais quilos de comida. Nessa tigela de ramen vem um pouco de tudo, um macarrão, molho bem salgado, pedaços de carne de porco, ovo e muito brotos de feijão. No caso desse desafio, não é nem o sabor das coisas que deixa ele mais difícil além da quantidade, é o quanto o ramen é salgado. Uma das coisas que faz não ser recomendado comer ramen direto é o quão absurdamente não saudável ele é. Uma tigela de ramen tem mais sódio que uma fábrica de sal. Além disso, o aroma intenso do caldo e da carne pode até te enganar no começo, fazendo você pensar que vai conseguir devorar tudo com facilidade. Mas à medida que a tigela vai se esvaziando, a sensação de saciedade se multiplica e o seu corpo começa a pedir trégua. Para muitos, chegar na metade já é motivo de orgulho, enquanto para os mais ousados que conseguem terminar tudo, é quase um feito lendário e digno de contar história por anos. Agora eu vou falar sobre um desafio que não tem a ver com a quantidade da porção, mas sim o quanto picante ela é. Esse é o Spicy Ramen Challenge. Quem é fã de anime já deve ter ouvido falar de Nakano, uma cidadezinha adorável no lado oeste de Tóquio, mas além de seu lado do anime, o que torna Nakano realmente interessante são os pequenos restaurantes locais. Muitos desses lugares afirmam ter comidas e desafios mais diferentes de Tóquio, e o Spicy Ramen Challenge é um deles. Você pode encontrar esse desafio em alguns restaurantes da cidade, e ele vai te colocar mais medo do que qualquer outro desafio dessa lista, porque ele não é apimentado, ele é muito apimentado. E só de olhar para a tigela dá pra ver como ele é quase a boca do inferno. É super vermelho e não dá nem pra mensurar o quanto de pimenta tem ali. E ainda por cima, o caldo é espesso e gruda muito no macarrão, deixando tudo mais apimentado e difícil. Esse desafio não é apenas um teste de resistência à pimenta, é um teste de controle físico, porque sua boca começa a arder intensamente, os olhos lacrimejar, o suor começa a escorrer pela testa, o nariz começa a escorrer, a língua parece que vai entrar em combustão instantânea e... É uma experiência quase alucinante de dor e prazer ao mesmo tempo, porque mesmo com todo esse sofrimento, o sabor maravilhoso do ramen continua presente e você ainda vai sentir aquela sensação meio esquisita de agonia e prazer ao mesmo tempo. Além do estômago resistente, você vai precisar de um belo preparo psicológico para encarar essa tigela até o fim. E se você for realmente tentar terminar esse desafio, eu recomendo você levar um galão de 2 litros de leite, porque sem ter uma coisinha do lado para tirar um pouco da picância, você tá completamente lascado. Putz, estou lascado. Sério, se você terminar de comer isso, você consegue comer qualquer coisa. O problema é só a ida no banheiro depois, né? Então é isso. Esses foram alguns desafios gastronômicos mais intensos do Japão. E se você é aventureiro e gosta de se desafiar, esses challenges são perfeitos para isso. Só que você tem que ser meio doido de pedra. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Me conta aí nos comentários qual desses desafios você teria coragem de encarar. E até o próximo vídeo. Arigatou gozaimashita. Já né?